Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330, sexta-feira, dia... Deixa eu virar a página aqui, que eu sem roteiro não sou nada, né? Sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014, essa edição 268 do Jornal da Terra, que está no ar depois do meu amigo Cacá Rodrigues, o Jornal da Terra diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser escravo dela, aliás, é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, meu amigo, minha amiga, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Cinco e 2. Esses são os destaques desta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Deu uma engasgada aqui no nego, aqui praticamente não saía a voz mais aqui. Prefeitos de Osasco, Carapicuíba, Jandira e Itapevi podem ficar sem seus vices depois da eleição. Sabesp amplia abastecimento em 4 bairros de Jandira. Coordenadoria de Serviços Urbanos de Barueri já atende em novo e amplo endereço. Prefeito Jorge Lapas anuncia a construção de creche no Jardim Adalgisa. Encontro debate a legalização de ambulantes em Itapevi. Prefeitura de Osasco e o DAEE não se entendem. E limpeza do piscinão do Rochidale segue empacada. Polícia de Carapicuíba ainda caça a dupla que roubou o carro dos Correios. Reforma e ampliação da sede do SAMU Itapevi vai terminar em março. Prefeitura de Barueri alerta para lixo e entulho jogado nas ruas, que pode causar enchentes e doenças. Parque do Jardim Rochidale em Osasco recebe projeto Vinil em Movimento no próximo domingo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5 e 3, esse é o Jornal da Terra, seja muito bem-vindo aqui ao AM 1330. Eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui para o meu convidado hoje. Depois de longa e tenebrosa ausência, resolveu nos fazer essa visita aqui. Sabe que eu valorizo sempre, né? Toda convidada que demora para vir aqui, eu dou aquela chorada básica mesmo. O doutor Zé Pedro vai falar daqui a pouco conosco, vou perguntar para ele se é carência isso aí. Danja Soares, muito obrigado por vir aqui, seja bem-vindo. E por que você some, meu amigo? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Correria. Alguns compromissos, correria, né, meu? TCC acabou com você. Graças a Deus, a faculdade terminou, né, e foi uma luta, né, E esse último mês aí foi de finalização mesmo, foi terrível, o tempo quase não sobrava. Nem pra esposa em casa, hein? Pois é, aí toma cuidado, né? Aí tem que tomar cuidado. Tem que fazer um esforço muito grande. Mas deu tudo certo, graças a Deus, estamos agora em uma nova etapa aí. Sociólogo. Exatamente. Que legal. E agora, além das suas atividades, eu sei que tem novidades em relação à Prefeitura de Itapevi, mas você pretende aproveitar essa sua formação para ensinar sociologia ou outras disciplinas também em sala de aula? É uma possibilidade isso? É uma possibilidade. Nunca foi o meu sonho, né? Professor, selecionar, né? Mas é uma possibilidade aí, de repente, até uma forma de dar uma contribuição, né? A gente vê dessa forma, né? Tipo, lá dar uma contribuição também à sociedade, né? Dentro da sala de aula. Acho que sociologia é uma matéria que abre muito a mente das pessoas, né? E muito tempo ficou fora do currículo, né? E agora está voltando com força total, né? E você já experimentou
enfrentar a molecada em sala de aula? Nunca tive essa experiência e confesso que dá um frio na barriga, viu? Só de pensar na ideia. Eu lá atrás, na época da primeira faculdade, até para ajudar a pagar a faculdade, eu enfrentei. Mas foram só 8 meses e não quis mais. Não correu de lá, mais. Nunca mais. Pra ser sincero, nos primeiros meses eu achava legal porque novinho, as meninas novinhas, vinha aquele professor novinho, eu me dava bem, entendeu? Mas depois que eu comecei a encarar a coisa com a responsabilidade que merece ter, não foi legal não, cara. Porque você perde o controle da sala. E hoje tá muito pior nesse sentido, né? A sala de aula hoje tá muito mais difícil de administrar. Eu converso com os educadores, né? Amigo meu, muitos amigos na educação. E você não vê incentivo nenhum para você estar entrando no diálogo com eles. Você não vê nenhum incentivo. Você é professor. Não tem. É só reclamação, lamúrias e por aí vai. Salário é baixo, o descaso do governo do estado. E também o jovem que vai para a escola hoje não tem uma estrutura familiar muito boa, né? Então chega totalmente despreparado, desde lá do início que ele não é preparado para ir para a escola, e aí é complicado, acaba sendo um depósito de adolescentes a escola. Um depósito de adolescentes, é verdade. Agora, Danger, hoje nós temos vamos ter aqui no programa, para falar em educação, participação do Flávio Azevedo Limas, vice-prefeito de Itapevi, cidade, a administração onde você também trabalha. Ele sempre fala semanalmente aqui de educação, e hoje ele vai falar de inaugurações de creches lá em Itapevi. Aliás, se a gente for falar se inventássemos a expressão legado para um ano de administração, esse seria o legado, né? Eu acho que a bandeira, né, a educação, né? A educação teve uma ação muito forte tem um olhar muito forte do prefeito para essa área da educação. Além da construção das creches, tem também essa ideia da creche noturna que ganhou a região. Sim. As outras administrações prometem para esse ano investir também nesse setor também, né? Para propiciar aquela mãe que trabalha lá no segundo período, poder ir trabalhar e deixar a criança bem cuidada. É uma novidade, né? E foi muito boa a sacada, né, do prefeito. Na verdade, não foi nem a sacada do prefeito, foi ouvir mesmo a necessidade da população, né? O contribuinte. Quando você vai de encontro ao contribuinte, você descobre que pode fazer muitas coisas que ouvir o povo, vai beneficiar, né? Então, acho que é isso que precisa, né? Esse contato com o contribuinte, né? Não digo povo, digo contribuinte, porque é o cara que paga o imposto, que paga o salário de todo mundo que está ali na estrutura do governo, né? Agora, Danger, antes de nós irmos para o nosso primeiro giro, eu dei aqui uma manchete que alguns prefeitos aqui da região podem ficar sem seus vices. Então vamos colocar aqui: Itapevi, o Flávio Azevedo Limas, candidato a deputado federal. Sim. Estará no programa na próxima sexta para falar a respeito. Também do PT aqui em Osasco, Valmir Pracidelli, vice-prefeito da administração osasquense, também candidato a deputado federal. Aí nós temos em Carapicuíba o vice-prefeito de Carapicuíba, que é deixa eu ver aqui o nome dele, Salim Reis, vice-prefeito lá do Serjão, do PSD, que ainda não diz o que vai ser, mas provavelmente deve ser candidato a deputado federal. E por fim, a vice-prefeita, e aí entra um outro problema, ela também é secretária de Educação de Jandira, Lourdete Kumer, todo mundo chama de Dete Kumer, lá na Adete, né? Adete da Pai, né? Assim que ela é conhecida em Jandira. E ela também, possivelmente, tem um pedido do CACAB para que ela seja candidata a deputada. No caso dela, seria candidata a deputada estadual. Então, outra do PSD. Bem complicado. No caso de Itapevi, por exemplo, que é uma seara que você acompanha a política, os bastidores bem de perto. Você acha que o prefeito vai... Primeiro, a administração vai se ver prejudicada por isso ou não? E o prefeito em que medida vai ter que suprir a ausência do seu vice que vai estar em campanha? Rodrigo, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma, eu acho que vai ajudar muito. O Flávio tem uma relação muito boa com Brasília, né? Muito boa com o PT,
é do PT desde que o PT foi fundado, né? E também é um líder estadual hoje na POSP, né? Hoje o Flávio, na POSP, ele é um dos caras mais fortes, né? Diretor lá, isso mesmo. Na questão do estado todo, né? E a gente sabe que o PT tem uma presença muito forte lá em Brasília nessa questão até por governar o país, né? E acredito que a reeleição da Dilma é quase uma realidade, né? E o Flávio virando deputado federal, que é o que ventila que ele vai ser candidato a deputado federal, eu acho que vai ajudar a trazer muito mais recurso para a área da educação na cidade e tal. Acho que não vai ter muito problema, acho que vai ajudar. E no período de campanha, você acha que não prejudica nada? Acredito que não, até porque se você entender a função do vice, é que o Flávio é um vice ativo. Sim. Mas a função do vice é meramente reserva, ficar na reserva. Para momentos de necessidade. Né? Então, ele é diferente. O pessoal fala, o vice-prefeito não trabalha, não faz nada, mas ele já é eleito para poder ficar na reserva. O vice-prefeito ele não é eleito para trabalhar, para executar. Nada, ele é o vice-prefeito. Mas o Flávio é um prefeito diferente. É ativo, exatamente. Ele vai para as ruas, ele acompanha o prefeito, ele acaba trazendo propostas, ele viabiliza alguns investimentos. Exatamente. E tem sido um braço direito do prefeito. Negocia, né? Conversa. Exatamente. Bastante. E eu acho que ele se ganhar a eleição e for deputado federal, vai ajudar muito mais o Jaci. Acredito. Agora, no caso de Jandira com a Dete da PAI, se, por exemplo, eu evidentemente, se eu fosse dar uma opinião aqui, 2 aí tem grande possibilidade de serem eleitos. Um é o Pracidelli e o outro é o Flávio. Eu também apostaria nem o Salim, nem a Dete, na minha opinião, tem grandes chances de... Me desculpa aí você de Carapicuíba, de repente eu posso estar muito mal informado em relação a Carapicuíba. Agora, em relação à querida Dete Kumer, que já falou conosco, super simpática, tudo, mas ela não deve ter condições de se eleger. Mas se consegue, o prefeito de Jandira vai ter que arrumar um secretário de educação, e aí já começa a complicar, né? Aí já vai abrir um pouco o leque de... Né, a disputa, né? Gera uma disputa, né? Pelos espaços políticos que vão ficando vagos. E essa disputa nunca é boa, né? Porque não, ainda mais em Jandira. Mexe bastante no tabuleiro. Em Jandira, aí, nossa, entra... Ali o pessoal, os aliados do prefeito ali... Os caras vão pra cima. Ali a brigaria que E tem uns amigos do prefeito que tentam influenciar de todo jeito ali. Tem gente que mora na mesma casa do prefeito e tenta influenciar. É terrível ali. É complicado, né? É complicado. Bom, são 5h13, eu vou fazer nosso primeiro giro de notícias. Aí na sequência vamos conversar com o Flávio Azevedo Lima, falar de educação. Hoje nosso convidado aqui no estúdio é o Danja Soares, o cara que comenta os bastidores da política de Itapevi, aqui no Jornal da Terra, 5h13. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A base do SAMU de Itapevi está desde outubro sendo readequada para oferecer mais conforto e comodidade. Para isso, novos espaços estão sendo construídos para os funcionários que realizam diariamente os atendimentos de urgência do município e região. Dentre as mudanças na sede está a instalação de uma cobertura sobre o estacionamento das ambulâncias. Antes, o espaço era de 176 metros quadrados e com a reforma passará a ser de 395 metros quadrados de área construída. Acima da cobertura dos veículos emergenciais, está sendo construída uma sala de conforto para os médicos com 2 vestiários e 2 dormitórios. Atualmente, o SAMU Itapevi realiza uma média de 540 atendimentos por mês em várias cidades da região. Possui em sua frota 5 ambulâncias, sendo 3 de suporte básico e 2 de suporte avançado, equipada com um médico, além de uma motolância e ambulâncias de reserva técnica, que ficam à disposição caso haja necessidade de realizar reparo em algum veículo. O socorro é feito após a chamada gratuita para o telefone 192. A reforma da unidade deve estar concluída no início do mês de março. Desde esta quarta-feira, dia 15, a CSU, Coordenadoria de Serviços Urbanos de Barueri, já atende em sua nova sede no centro da cidade.
A nova sede fica ao lado da Farmácia Municipal na Avenida 26 de Março, número 953, no centro. Vinculada à Secretaria de Serviços Municipais de Barueri, a CSU é responsável pela manutenção em escolas e órgãos públicos, além de orientar e executar serviços relacionados ao abastecimento de gêneros alimentícios através de sacolões, feiras e similares. A CSU recebe também as reclamações relacionadas aos serviços mal prestados pela Prefeitura, que com essa informação pode corrigir as demandas. Caso deseje fazer qualquer reclamação ou buscar outros serviços prestados pela CSU, o barueriense pode também ligar para o telefone 4247-1728. Repetindo, 4247-1728. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Esse é o Jornal da Terra aqui no AM 1330. E a partir de agora o assunto é educação. Vai conversar conosco agora o Flávio Azevedo Limas, nosso especialista em educação pública. Flávio, mais uma vez, uma boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, mais uma vez quero agradecer a participação, mais uma vez no seu programa. Agradeço antecipadamente, e para aqueles que eu não falei esse ano ainda, quero desejar um feliz 2014. Agora, Flávio, vamos falar um pouco da educação, em especial a educação de Itapevi, até porque na sexta-feira a administração Jaci, no qual você é vice-prefeito, inaugurou mais uma creche. Aliás, educação foi o grande legado da administração Jaci Tadeu Flávio Azevedo Limas. Nos fale dessa creche que foi inaugurada na sexta-feira. Essa creche é no Jardim Ruth, na região de Amador Bueno, na rua Van Gogh. É uma creche que vai atender aí centenas de crianças, né? E umas 150, e com certeza vai aliviar um pouco a tensão daquela região e a dificuldade com que as mães têm, muitas vezes, de trabalhar à noite ou de estudar. É a segunda creche, nesse curto mandato do prefeito Jaci Tadeu, inaugurada naquela região. Foi primeiro da Alabama, agora da rua Van Gogh e no Jardim Ruth. Flávio, eu queria que você explicasse para os ouvintes aqui do Jornal da Terra qual o segredo de vocês, na administração em Itapevi, de inaugurarem num ano 2 creches no mesmo bairro. Aí tem toda aquela quantidade de creches noturnas inauguradas, são 8 creches noturnas, e nós vemos que cidades da região, até com orçamentos muito, muito superiores a Itapevi, como Osasco e Barueri, sem falar de Carapicuíba, não estamos vendo inaugurações na área de educação, especificamente nesse setor de creches, tanto quanto vemos em Itapevi. Qual o segredo da administração Jaci Tadeu para se conseguir empreender e abrir tantas vagas para as crianças em Itapevi? Então, primeiro, quero dizer para você que nós conseguimos trazer para Itapevi um grande secretário, o secretário César Pimentel, inclusive com o objetivo da gente aumentar o maior número possível de vagas, né, nas creches. São 10 creches que estão sendo construídas. O ano passado nós criamos mais de 1.700 vagas em creche. Isso não é pouca coisa, num curto espaço de tempo. E essa creche é a segunda creche, ou seja, construída para creche. Nós tínhamos anteriormente, eram escolas que se adaptavam para que funcionasse educação infantil ou escola do ciclo 1 do ensino fundamental juntamente com a creche. Essas são só creches, né? São creches para atender realmente uma demanda que Itapevi é muito grande. Você sabe, nós ainda continuamos como sendo cidade dormitório e muitos trabalhadores têm que se deslocar para São Paulo, né? E para outra cidade da região. Então acredito que vai ajudar bastante essa nova creche será inaugurada daqui a pouco na região de Amador Bueno, e com certeza as creches noturnas também, que foi uma ideia do prefeito que nós abraçamos, que a secretaria abraçou e faz parte da política educacional do município, a questão da creche noturna. Acredito que Itapevi está muito bem servido. Com relação a outras cidades, é verdade, nós temos cidades com um potencial financeiro muito maior do que Itapevi. Obviamente o prefeito lá pode ter uma política um pouco diferente, mas eu quero dizer que na pesquisa que nós fizemos
em 2012, as informações nós tirávamos das pessoas na campanha, a gente percebia que o grande problema, né, e o grande pedido que as pessoas pediam mais, né, que a grande reivindicação era a construção de creches. Então, nesse sentido, há um esforço enorme do prefeito Jaci Tadeu, inclusive no sentido dos recursos, né, de criar condições para que essas creches realmente aconteçam. Para além dessas creches municipais, nós temos outras creches também que estão sendo construídas por Pró-Infância, que é dinheiro do governo federal, né? Então, Rodrigo, quer dizer que a Secretaria de Educação, acredito, Itapevi está muito bem, e para nós, cada vez que a gente inaugura uma creche, uma escola, para nós é um troféu, é um momento de comemoração e de orgulho. Aqui no Jornal da Terra, nós estamos conversando com o Flávio Azevedo Limas, especialista em educação, que fala semanalmente aqui no Jornal da Terra, e é vice-prefeito de Itapevi e diretor da POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual. Flávio, eu li em alguns jornais da região que a meta da Prefeitura de Itapevi é zerar o déficit de vagas em creches em 2015. Nós sabemos que isso é um problema em toda e qualquer cidade do país, problema muito sério, muito grave, precisa ser zerado sim, precisa ser contemplado sim. Agora, essa meta não é um tanto quanto audaciosa, zerar o déficit? Na verdade, nós precisamos ver que a cidade continua crescendo também do ponto de vista vegetativo. Não é só no que se refere ao aumento dos recursos municipais, mas ela cresce também no número de população. Na verdade, o que o prefeito pretende, e que foi, inclusive, uma proposta de campanha, que o prefeito iria fazer um grande esforço para que até o final do seu primeiro mandato, né, que vai até 2016, ele conseguisse, pelo menos, chegar próximo ou zerar a questão da demanda das vagas em creche em Itapevi. Então, eu acho que, se a gente conseguir antecipar isso para 2015, excelente, mas eu prefiro trabalhar com a possibilidade da gente zerar até 2016, até porque dentro do próprio PNE, que é o Plano Nacional de Educação, há um esforço do governo federal, do governo dos estados, das prefeituras, né, de chegar pelo menos a 50% em 2020, todos os municípios do Brasil. Então 50% em 2020, se nós chegarmos em 2015, 2016 com 100%, não tenho dúvida nenhuma que é uma grande vitória do povo de Itapevi. Agora, Flávio, vamos falar um pouco de uma maneira mais ampla sobre a educação pública estadual. No final do ano passado, o governo do estado, a Secretaria de Educação, fez um mega concurso para quase 60 mil vagas para professores, 59 mil vagas, um concurso muito concorrido, muitas inscrições, gente do país inteiro vindo a São Paulo para participar desse concurso. Eu queria que você definisse a importância desse mega concurso para a educação pública estadual. É um mérito muito mais do governo do estado ou é um mérito da luta da POSP e uma luta da própria categoria, dos próprios professores? Não, sem dúvida, né? É uma conquista. Na verdade, quem está fazendo é o Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Educação, que é uma briga nossa antiga, porque se você tem hoje a forma de contratação em São Paulo, ela se dá muitas vezes de forma muito precária, né? E quando você faz um concurso, é de provimento efetivo, para efetivação de 59 mil professores. Não é pouca coisa, 59 mil professores. Então, é o maior concurso da história do estado de São Paulo. E é o maior também na educação, né? Então, para nós é uma grande vitória da categoria, não é? Mas eu não tenho dúvida que a pressão do sindicato foi fundamental para que o governo abrisse essas quantidades, essas vagas, porque são vagas necessárias. Então, hoje, na verdade, foi divulgado, né, a classificação. Então, nessa classificação, por diretoria, aí classifica uma quantidade de professores, então eles vão estar escolhendo. Mesmo aqueles que não forem atendidos agora, pode ser atendido no decorrer do ano, e aí tem 2 anos aí que vale o concurso, que é o estágio probatório, para que essas pessoas sejam chamadas, né? Mas eu considero como uma vitória nossa do sindicato, da educação, dos professores do estado de São Paulo. A produção do Jornal da Terra levantou, com informações vindas da Secretaria de Educação, que cerca de 1/3 desses aprovados, cerca de 20 mil professores vão ser convocados imediatamente
para serem admitidos e os demais serão na sequência, mas sem nenhuma previsão específica de quando os outros cerca de 40 mil, 39 mil vão ser chamados. O importante é que eles estão sendo selecionados para serem contratados e reforçam esse problema da falta de professores na rede pública estadual de ensino. Agora, Flaudio, voltando a falar de Itapevi, falamos aqui da quantidade de creches que a administração Jaci Tadeu vem inaugurando. A gente continua aqui, até por ser morador de Itapevi, eu sou morador de Itapevi desde criança, torcendo para que esse desafio de zerar o déficit de vagas para as creches em Itapevi seja alcançado. Na verdade é um grande mérito, né, do prefeito Jaci Tadeu, que desde o primeiro momento colocou como prioridade a questão da educação, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós atingiremos índices excelentes, tanto na questão de vaga, como também na questão da qualidade, que hoje se tem em Itapevi uma gestão democrática na educação. Muito bom, e pela gestão, parabéns ao secretário de Educação de Itapevi, César Pimentel. Flaudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Terra. Na sexta-feira, aguardo você aqui no programa para conceder uma entrevista, onde nós vamos falar coisas além da educação. Vamos falar desse momento que você vive, o que você imagina para a tua vida pública nos próximos meses. Desde já, muito obrigado por essa participação semanal aqui no Jornal da Terra. Aproveito a oportunidade para desejar a você e aos seus ouvintes uma feliz tarde, e para aqueles também que não ouviu do início aqui, um feliz 2014. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, esse foi o Flaudio Azevedo Limas, nosso colunista, especialista em educação, fala semanalmente aqui no Jornal da Terra. Aliás, eu quero convidar você que acompanha o trabalho do Flaudio Azevedo Limas, que além de vice-prefeito de Itapevi, é também diretor da APEOESP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado. O Flaudio vai estar na sexta-feira aqui conosco para falar além da educação. O Flaudio é pré-candidato a deputado federal e a gente achou por bem convidá-lo para vir falar de política aqui. Você pode ver que os temas que o Flaudio tem abordado aqui no Jornal da Terra semanalmente tem sido no setor de educação, tem avaliado a educação da região, da cidade de Itapevi e do estado aqui no programa, mas na sexta-feira ele vai falar de assuntos mais amplos, vai falar de política, vai falar por que ele acha que chegou a hora de disputar uma cadeira em Brasília, no Congresso Nacional. Vamos falar de tudo isso com o Flaudio na sexta-feira aqui no Jornal da Terra. Se você tem perguntas a fazer ao Flaudio Azevedo Limas, pode fazer pelo e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, ou até mesmo ligar no nosso telefone, o telefone da produção, o 2808-9618, 2808-9618. Você vai ligar, a produção vai te atender, deixa seu nome, telefone e faça a sua pergunta. Quem sabe até na sexta-feira nós possamos ligar para você na hora que ele estiver dando a entrevista para nós e você fazer a sua pergunta de viva voz. 2808-9618. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A Prefeitura de Barueri faz permanente campanha contra o descarte irregular de lixo entulho em terrenos ou nas ruas e calçadas. Esse é um grande problema para toda a comunidade, porque além de ser crime ambiental, pode agravar ainda mais os desastres naturais ocasionados pelas enchentes e prejudicar a saúde das pessoas. Esse tipo de descarte entope os bueiros e bocas de lobo, causando alagamentos que podem atingir as residências, causando sérios prejuízos aos moradores de todas as cidades da região. As vias públicas inundadas podem se transformar em verdadeiras armadilhas para veículos e também pessoas, que podem cair em um buraco ou serem arrastadas pela correnteza, com risco de perderem a vida. A população precisa fazer a sua parte, colocando lixo e entulho nos locais adequados e no dia determinado pelas prefeituras para a sua coleta. Em Barueri, o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Municipais coleta todos estes resíduos.
Mais informações, ligue 4162-7300, 4162-7300. O projeto Vinil em Movimento, tocado pela Prefeitura de Osasco, tem como principal objetivo levar ao público frequentador do Parque Jardim Rochidale uma nova opção de lazer com a apresentação de DJs tocando grandes sucessos da Black Music. Com o lema Música para Curtir e Dançar com Elegância, o projeto acontecerá todos os terceiros domingos de cada mês. O projeto começa neste domingo, dia 19, e contará com a apresentação dos DJs convidados, Nego e Jamal Vira-Lata, da Feira do Vinil, além da participação especial do DJ Grandmaster Ney. Aos interessados em participar das apresentações de discotecagem, podem fazer inscrições no próprio local. O evento acontecerá do meio-dia às 6 da tarde e a entrada para a participação do público é livre. Mais informações sobre o projeto poderão ser obtidas através do telefone 3599-5956. Repetindo, 3599-5956. O Parque Rochidale fica na Avenida Esmeralda, esquina com a Avenida Brasil, sem número, no Jardim Rochidale. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h31, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje conosco, aqui no estúdio, o Danger Soares, que faz, um cara que conhece os bastidores da política de Itapevi. Danger, nós ouvimos agora há pouco aí o papo que eu tive com o Flávio Azevedo Limas, o papo que eu tive com ele mais cedo, não foi ao vivo, e ele falando de mais uma inauguração da segunda creche lá no Humaitá, 2 creches no mesmo bairro. Nós sabemos nós já falamos aqui que é uma grande bandeira da administração Jaci Tadeu. Agora, uma outra boa notícia que está para chegar para os itapevienses também, aliás, a notícia já chegou, né? É o início da construção da UPA 24 horas no Santa Rita, né? Vai desafogar bem o pronto-socorro, né, meu amigo? Exatamente, isso aí vai ser muito bom, né? E é essa política do olhar mesmo para a sociedade, né? Tipo, não ficar atrás de um gabinete tocando a política, a gente está entendendo as necessidades, né? E essa UPA aí vai beneficiar muito as pessoas ali, né? E essa questão da educação, um olhar especial mesmo para a educação, porque o Jaci já falou várias vezes para nós, e esse dia teve com a Brenda, que é presidente da União de Estudantes de Itapevi. A Brenda que já teve aqui. Exatamente, e tem esse olhar para a educação, porque é a educação que transforma, né? E é bom que o prefeito tenha esse entendimento. Aí você vê a valorização do magistério. Ano passado fizeram o plano de carreira do professor, né? Sim. Do magistério. Eu tive com alguns professores da rede e todo mundo concorda, gostou dessa atenção especial, né? Que era uma promessa muito antiga, né? E o próprio Jaci falou que a RUT vinha organizando a prefeitura e agora possibilitou ele fazer o plano de carreira. Ele falou assim, não adianta fazer a toque de caixa para depois não conseguir sustentar lá na frente. Então, organizar para fazer de forma definitiva, né? Você vê o Vale Transporte dos funcionários públicos, né? É um olhar para o funcionário que atende diariamente a demanda da cidade. É uma coisa que veio para ficar. A questão do plano de carreira do professor é uma questão que veio para ficar também. Então são passos que devagar vai dando, mas é para ficar para sempre. Para sempre, vai organizando a cidade. Exatamente. Muito, muito, muito legal. Na semana passada, houve uma reunião entre o secretário de Desenvolvimento e representantes dos comerciantes, dos ambulantes, e também o pessoal também da CITA, da Associação Comercial, para fazer alguns ajustes na atuação dos ambulantes em Itapevi. Hoje os ambulantes que atuam lá, todos têm que ter, obviamente, o seu registro para atuação, mas todos estão confinados, a maioria deles confinados ali do lado do terminal urbano. Você sabe se há alguma proposta de retirar esses comerciantes dali ou não? Fora dali só tem o quê? Ele só tem só carrinho de cachorro-quente. O restante está tudo ali. Exatamente. O outro pessoal que fica pessoas mesmo, os vendedores que
de pequeno porte, né? Que é aquela barraquinha móvel que quando vem a fiscalização ele pode correr. Ou seja, não está legalizado. Não está legalizado, mas aquele barraqueiro mesmo que é legalizado até embaixo da ponte. Embaixo da ponte eles têm público, né? Tem um público que vai lá comprar. Claro. Mas não é o grosso da cidade, né? Itapevi é o terceiro maior comércio do estado, né? E aquele pessoal embaixo da ponte não consegue vender. Que é a visibilidade que precisa. E o Jaci tem esse olhar para esse pessoal, porque a gente fala ambulante, tá? Esse pessoal são empreendedores, pô. São pessoas que levantam de manhã, trabalham honestamente, tem a sua barraquinha e vende a sua mercadoria ali. Não importa se ela é contrabandeada ou não. O importante é que atende a demanda da sociedade, eles conseguem ganhar dinheiro e gastar na cidade. Então isso aí acaba estimulando o comércio da cidade, né? E sim, gera recursos dentro do próprio município. Exatamente. E aí tem essa preocupação de organizar e dar maior visibilidade. Agora, uma vez o prefeito falou que tinha intenção sim de remover para um outro lugar melhor. Agora esse lugar a gente já não posso falar onde ele pensa que onde que vai ser, mas existe uma ideia de mudança sim, de sair dali para um outro lugar. Isso aí ele me falou lá atrás uma vez, né? Até porque o terminal urbano também vai passar por reforma e... Exatamente, né? Isso vai envolver a remoção do pessoal. Exatamente. Né? Você pega ali a rotatória da Coab, né? Tinha uns comerciantes ali, já foi... Estão organizando. Então, ele está indo muito no sentido de organizar a cidade, né? E isso aí é importante. A questão do trânsito, a questão de onde vai ficar os barraqueiros, tudo isso aí é muito importante. Então, e nessa reunião também foi tratado com os comerciantes, com os ambulantes, para que eles se legalizem, né, que busquem se registrar através de se tornar microempreendedor individual, para poder ter acesso a pequenos financiamentos, tipo Banco do Povo e até linhas de crédito em bancos que propiciam o investimento nos próprios negócios. Eu acho muito bom isso, não tratar o ambulante como alguém que meramente não paga imposto, alguém que só vende produto contrabandeado, pirateado. São pessoas que estão buscando um espaço e muitas vezes um negócio daquele acaba se tornando no futuro, depois de algum tempo, um negócio maior, com sede própria, e depois essas pessoas viram grandes comerciantes. Acho que um exemplo que nós de Itapevi temos é o Aldo, lá da padaria do Aldo. Era uma portinha de nada. Sim. Hoje são 2 ou 3 unidades de padaria que ele tem, né? Tem ali... Isso. Dizem que é 3. 3, né? Tem uma... onde é? Em Santana de Parnaíba ou Alphaville, uma coisa assim? Alguma coisa assim. Ele tem, muito bem organizado, e era um pequeno negócio. Um negócio informal, inclusive. Então, a informalidade não pode colocar esse pequeno comerciante na condição de marginal, não pode. Exatamente. E, inclusive tem alguns comerciantes, tem alguns ambulantes que migraram, saíram dali e foram para a galeria no centro da cidade. Aí na galeria ele já paga imposto, ele já paga o aluguel da galeria. Então você vê como é que ele já vai para a legalidade, né? É um empreendedorismo mesmo. Começa ali com a barraquinha, daqui a pouco eu tenho um negócio próprio na cidade. Uns já montaram barraca, aquelas lojas grandes de R$1, que só vende artigos de R$1. Que era barraqueiro e montou uma loja de R$1. Sim. E... Já houve uma mudança de status, né? Já houve uma mudança. Exatamente. E assim, por outro lado, nós temos que lembrar que é justo que os comerciantes que pagam todos os impostos, que pagam, que contratam... Que gera emprego, né? Que gera emprego, que pagam tudo direitinho, também argumentem que a concorrência pode em algum momento se tornar desleal. Então é importante para o administrador ter todas essas informações e contemplar todo mundo, mas em relação aos ambulantes, contemplar quem está disposto a se legalizar, porque o princípio básico é a legalização, né? Não, com certeza. Mas a questão da concorrência tem para todo mundo, né? Tem consumidor para todo tipo de coisa, né? Não tem jeito. Tem pessoas que não gostam de comprar coisa contrabandeada e tem pessoas que já buscam, né? Mesmo sabendo que se o cara não acha na cidade dele, ele pega o trem e vai na 25 comprar. Sim. Entendeu? Então ele já gastou dinheiro lá em São Paulo. Quem vendeu essa mercadoria para ele vai gastar o dinheiro também em São Paulo. Agora, por que esse dinheiro não pode ser gasto em Itapevi? Exatamente. Né? Por que não ficar lá, né? Agora, o Danger Soares está aqui conosco. Uma outra coisa que eu queria comentar contigo, Danger, a unidade do SAMU de Itapevi é a maior da região. Sim. Recentemente, nós conversávamos aqui com o secretário de Saúde de Osasco
E Osasco está pleiteando 2 viaturas para o SAMU. Aliás, está pleiteando uma unidade do SAMU em Osasco com 2 viaturas e uma estrutura maior que será construída aqui na zona norte de Osasco. E aí eu me lembro que a unidade de Itapevi tem lá 6, 8 viaturas e agora a estrutura para receber os funcionários está sendo ampliada. Tem aquele, como é que chama lá, o conforto, naquela área de descanso para os médicos, que é tão necessário para o médico que vai fazer um plantão aí de 24 horas, ele tem que ter aquelas 4 horas para dar uma descansada, e com isso vai contratar mais médicos, e a unidade de Itapevi é uma unidade que atende toda a região. É muito importante a prefeitura colocar a mão no bolso e investir nessa sede a partir do momento que teve o direito de instalar essa sede em Itapevi, né? Sim. O SAMU funciona muito bem. Já tive pessoas que precisou e é impressionante. É muito rápido, eles chegam muito rápido e o pronto atendimento deles são muito eficazes, né? São pessoas preparadas, né? E Itapevi atende toda a região, como você falou. E às vezes a gente entende que a demanda é maior. Então há realmente essa necessidade de ampliar e de expandir até, de repente até criar, como você falou, outro polo em Osasco. Acho que Osasco, às vezes o SAMU sai de Itapevi para vir para Osasco. Não, quando eu soube que tinha uma estrutura limitadíssima, tem viatura do SAMU aqui, mas não existe uma sede do SAMU. Sim. Eu achei isso um absurdo, porque a maior cidade da região, mais de 700 mil habitantes, me parecia natural que aqui tivesse uma grande sede do SAMU. Na verdade, a gente visualiza que deveria ser maior essa estrutura, né? Até para atender os outros municípios ao redor de Osasco, né? Osasco sempre a gente viu como locomotiva da região, né? É a locomotiva da região, sem dúvida. Exatamente. E é interessante que esse modelo foi criado pelo governo Lula. Sim. Muito bom. Em Itapevi já tem o quê? Uns 6, 7 anos que existe. 7 anos. 7 anos que existe. E continua esse olhar atento, tanto do governo federal quanto da prefeitura, para que ele não fique estagnado, porque também essas viaturas rodam muito, se não trocar, se não investir, rapidamente está tudo sucateado. Vai sucateando e aí é dinheiro público sendo perdido. Porque as despesas fixas que a prefeitura já tem com o pessoal, elas continuam a mesma coisa. Sim. Se as viaturas, o equipamento, de forma geral, ficar sucateado, o serviço fica ruim pelo mesmo custo. Aliás, fica até mais, porque tem que consertar viaturas, né? A manutenção, tudo é por conta da prefeitura. Então tem que ficar atento a isso. Esse outro aparelho de saúde que está chegando e que é muito bom, que é a UPA 24 horas, que também foi criada também no final do governo Lula, também é uma importante, um outro passo para a melhoria da saúde na cidade de Itapevi. Conversando aqui com o Dr. José Lima e perguntando para ele, lembro que entrevistei o ex-secretário de saúde de Itapevi, o Fábio Tangerino, e ele falava que o pronto-socorro de Itapevi, ele tem também lá uma unidade de UTI por conta dos hospitais regionais terem dificuldades de vaga para receber a pessoa atendida lá numa emergência, tem que ser transferida para o hospital e muitas vezes fica dias lá. Me lembro que nessa ocasião eu perguntei para ele, porque uma vizinha nossa, a mãe do Moisés, havia sofrido um AVC e estava lá por dias. Eu peguei e falei, mas doutor, é normal isso? Está lá há 7 dias? Ele falou, olha, normal não é, mas lá tem uma unidade de terapia intensiva e está dando os recursos, tanto que ela está bem, está em casa. O doutor Zé Lima disse que, até onde ele tem conhecimento, o único pronto-socorro das cidades da região que tem uma unidade de UTI é o de Itapevi. Os demais não tem. Algumas cidades têm outros hospitais, como Itapevi também tem o seu próprio hospital, mas os pronto-socorros não têm UTI. Então a chegada da UPA 24 horas, ela também supera essa necessidade de repente, tanto de atendimento como de remoção no primeiro momento dessa pessoa que está em estado grave, né? Exatamente, né? Itapevi tem, porque teve uma pressão muito grande, ainda no governo Ruth, ainda de alguns vereadores de oposição, e eles queriam muito mais do que isso. Eles queriam que o pronto-socorro fosse um hospital, né? E não tem condições, né? A gente sabe que não tem condições. Pronto-socorro é pronto-socorro, tipo, é para passar por ali. E ali é um ponto de triagem. Passou o atendimento médico. É coisa leve, dá um primeiro atendimento, manda para casa. É coisa
pesada, grave, é pro hospital. E aí o hospital é competência do governo do estado, né? E onde mora o grande problema hoje. Exatamente. E aí se o governo do estado lá com o hospital não consegue atender essa demanda, e o pessoal volta pro postinho. E aí começa a pressionar o governo municipal, que não tem nada a ver com essa história. Não é que tem a ver porque é cidadão, tem que tratar, tem que cuidar, né? Todo mundo aqui tem essa preocupação com o munícipe, né? É servir, e servir muito bem. Mas quando cada um tem a sua função, e quando uma parte não consegue desenvolver bem a sua, prejudica toda a cadeia, todo o resto, né? E aí teve essa pressão muito grande, e a prefeitura, sensibilizada, criou essa UTI para poder atender as pessoas que não conseguiam a vaga no hospital do governo do estado, e acabar ficando na prefeitura. E vai muito além. Alguns vereadores queriam até que a prefeitura disponibilizasse alimentação para as pessoas que ficavam ali internadas, até as pessoas que ficavam coisa de 3, 4 horas lá tomando medicação. Tinha uma reivindicação de alguns vereadores de oposição que tinha que ter alimentação, que na verdade é um absurdo, né? Ali é um pronto-socorro. É um pronto atendimento. Pronto atendimento. Passou ali, identificou o que você tem e encaminha para o lugar correto, né? Agora, o problema é que não funciona nos lugares que é encaminhado. Você vai... Teve um senhor, eu levei esse senhor lá no Mandaqui, um rapaz com 72 anos, um senhor com 72 anos de idade, passou naquele, onde era o pronto-socorro antigo, ali, que agora é uma especialidades, na AME, e fez um exame lá, um ultrassom e tal, e não conseguia passar para um médico para ler o exame dele, e ninguém conseguia ler. Aí a gente foi para Osasco, um médico olhou e falou que ele tinha câncer, na cara dele assim, que tinha câncer de estômago. Na mesma hora internaram o rapaz e mandaram para o Mandaqui. Em 2 dias tinha operado o cara, removeu o estômago. Aí você vê como é que é, né? O cara ficou 5 anos lutando dentro do município dele para identificar que ele tinha o câncer, né? Se tivesse conseguido antes, identificar antes, tratar antes, de repente não precisava nem remover o estômago do senhor. 72 anos tinha ele, tá bem. Graças a Deus tudo certo. Mas você vê, onde falhou? Foi ali na especialidade, que não é do município, é do governo do estado, né? Porque o cara vai no município com dor no estômago, o cara fala, isso aqui não é normal, porque se fosse uma virose já tinha passado, toma aqui se fosse aquilo ativado, não, vai ter que fazer um exame detalhado. Aí vai para a AME, que é especialidade, chega lá, o cara faz o exame, mas não dá continuidade, aí fica as pessoas... Para toda a cadeia, daí o cara volta para casa, passa mal, volta para o pronto-socorro. Pra quê? Fazer o rapaz voltar 10 vezes no pronto-socorro, sendo que podia resolver... A engrenagem funciona muito mal. Funciona muito mal. O governo do estado está falhando muito nessa questão da saúde. E a grande culpa da saúde estar ruim no estado todo hoje se dá ao governo do estado de São Paulo. Não é os municípios. Não, tem muito município também que deixa a desejar. O governo do estado nós sabemos que tem essa dificuldade aí, não investe na construção de novas unidades, precisava investir, porque faltam vagas, faltam leitos, isso aí é sabido. Agora também temos municípios. Não vamos falar aqui de Osasco, porque aqui, nesse momento, meu amigo que está ouvindo em Osasco, né? Você de Osasco, você de Santo Antônio, em Osasco, tá me ouvindo, sabe do que eu estou falando? Você de Carapicuíba, você sabe que teve greve na saúde de Carapicuíba recentemente? Você nem sabe, nem soube. Pois é, o senhor José Araújo aqui disse que teve, mas como ele mesmo disse, a população nem percebeu que não tem um bom atendimento de saúde lá. E vai por aí. Então tem município também que Itapevi está funcionando direitinho, mas tem muito município que não está. Agora que o governo do estado não prejudica todos eles em conjunto e emperra a engrenagem, essa é uma grande verdade. Porque não constrói hospital, não aumenta a capacidade de leitos. Você vai por exemplo, o hospital de Carapicuíba, você vai lá, isso porque a minha cunhada trabalhou muito tempo lá. Tem áreas que tem equipamento instalado, equipamentos de ponta, de boa qualidade, novos, modernos, mas não tem gente. Não tem liberação do estado para funcionar. A OS São Camilo, no contrato, ela não recebe recursos para contratar mais gente. Então isso é uma responsabilidade do estado. Com isso, ela não abre vagas. Então o estado teria que rever essa política aí, além de construir mais unidades. Faz um bom tempo que a gente não ouve falar do governo do estado construir um hospital, hein? Faz um bom tempo. Faz muito tempo mesmo. Eu acho que a última vez... Não, o Itapevi faz mais. Acho que foi o último que eu vi sendo construído. Mas na região inteira, acho que o último hospital entregue foi em São Paulo e no governo José Serra ainda. Alckmin, nada. Já está terminando
esse mandato dele, quer se reeleger, mas não entregou um hospital. É complicado, viu? É complicado. São 5h50, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, se reuniu com moradores do Jardim Adalgisa, zona sul do município, onde ouviu as reivindicações dos moradores. Na ocasião, o prefeito informou que será revitalizada a iluminação, as obras de saneamento e a pavimentação do Jardim Adalgisa. Já por conta das reivindicações dos moradores do bairro, Lapas garantiu que ainda no primeiro semestre será iniciada a construção de uma creche no Adalgisa, uma tentativa de suprir a enorme demanda por vagas em creches de todo o município. Osasco ostenta o triste índice de município com a maior demanda reprimida de vagas em creches. São milhares de mães que ficam sem opção para encaminhar seus filhos, enquanto tentam entrar ou se manter no mercado de trabalho. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h51, vamos falar de esportes. Jefferson Miro, você tá bom? Boa tarde, Lobo. Boa tarde, Danger. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos falar dos resultados da Copinha, Lobo. Sim. O Flamengo de Guarulhos tomou um sapeco do Atlético Mineiro 5-0. O Taboão da Serra venceu o Audax por 5-1. E lembra o centroavante que você comentou na quarta-feira? É o Gustavo. Gustavo, artilheiro isso. Com 8 gols. E aí tem uma história muito legal desse time, porque o presidente do clube lava as camisas, os uniforme em casa, Dani. Você vê como são as coisas. É verdade. É um time que... É um compromisso. É na raça ali, viu? Compromisso. Meio várzea, meio não inteiro várzea. Ele tá fazendo uma grande campanha. Exatamente. O Santos goleou o Grêmio Osasco por 4-1. Então os dois times de Osasco já foram pro vinagre. Já era. E o São Paulo teve dificuldade. Muita. Empatou com o Brasília no tempo normal e nos pênaltis venceu por 4-2. Estão jogando hoje, Lobo, mais 3 times. O Paraná vai vencendo o América, o Ferroviária vai perdendo para o Fluminense por 2-0 e o Internacional vai vencendo o São Carlos por 2-1. E o Corinthians joga hoje às 21 horas. Aonde? Vai ser... não tá marcado aqui, Lobo. Agora você me pegou, hein? Corinthians e Flamengo do Rio de Janeiro. Então tá. Vamos lá. E amanhã começa o Campeonato Paulista. O Palmeiras às 17 horas. Já começa, né? Isso. O Palmeiras enfrenta o Linense no Pacaembu. Tá bom. O Paulista pega o Grêmio Osasco. Grêmio Osasco. Então todo mundo torcendo pro Grêmio Osasco. Grêmio Osasco Audax. Exatamente. Lá na federação só tá o Audax. Atenção, diretoria, por favor. Não tem essa não. Não pagaram 6 milhões, vai continuar esse nome. Vai começar o Audax? Opa. Tá, o jogo vai ser em Jundiaí. 6 milhões, filho. E às 19h30, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Piracicaba. Nos jogos do domingo, clássico. Às 5 horas, Portuguesa contra o Corinthians do Canindé. O Bragantino pega o São Paulo lá em Bragança. E encerrando a rodada às 19h30, a Ponte Preta pega o Ituano lá no Moisés Lucarelli. E ontem teve início a Copa do Brasil de vôlei feminino. Tá. As meninas do Osasco estrearam, venceram por 3-0 o Minas Tênis e daqui a pouco, às 18 horas, enfrenta o vôlei a 1000. Campinas. Isso, engraçado que lá no Sport TV não se fala vôlei a 1000. É só o Campinas. Campinas e Osasco. Exatamente. Né? Lobo, por hoje é só. Bom final de semana para você, pro Danger, pros nossos ouvintes. Na segunda-feira a gente volta. Um abraço, Jefferson Miro, mas é assim mesmo. Aliás, você precisa saber também aí os resultados do vôlei de Barueri, né? Porque tem a Mari Paraíba lá. Eu me sinto obrigado a saber os resultados e até assistir alguns jogos. A Mari Paraíba, que já passou pelo Itapevi em Foco, você deve lembrar, né, Jefferson? Sim, lembra, né? É que agora deu uma parada na Superliga tá. E próxima semana já tem. Já vou trazer os resultados para você. Com foto e tudo. Com foto também? Olha isso, com uma sonora dela fica melhor ainda, viu? Esse foi o Jefferson Miro, cara que fala de esportes aqui no Jornal da Terra. Danger, só pra gente encerrar, já agradecendo você, apareça mais vezes aqui agora que
Você, nos próximos meses, deve se dedicar, na Prefeitura de Itapevi, muito mais à questão, um assunto que você domina, que é lidar com a juventude de Itapevi, programas voltados à juventude. Vocês já estão terminando ou finalizaram a cartilha, é isso? A gente finalizou a cartilha da juventude, no final de janeiro já deve estar em nossas mãos para a gente começar em fevereiro fazer a distribuição, né? Vamos vir aqui para explicar. Isso. Ela vem com a Brenda, com a turma toda para explicar direitinho. Essa cartilha traz todo o roteiro de possibilidades que o jovem pode buscar junto ao Poder Público de Itapevi, não é isso? Exatamente. Todas as ações da Prefeitura voltadas para a juventude está na cartilha, né? E o que vier depois de novidade, tem uma cartilha online lá no Facebook, uma página no Facebook da cartilha, já tá lá. E aí estou curtindo. O cara já pode curtir e tudo que aparecer que não tá na cartilha, que é coisas novas que vai surgindo durante o ano, a gente vai lançando no Facebook para atualizar. Para atualizar a turma. E a ideia é fazer uma cartilha por ano? Uma por ano. A impressa mesmo? A impressa uma por ano. Que legal. Para atender, chegar na mão do jovem da periferia, né? Saber o que ele pode... Porque muitas vezes não sabe, né, o que tem disponível pelo poder, que o poder público propicia a ele para ele se qualificar, para ele buscar o primeiro emprego, para ele poder realizar seus sonhos, enfim, né? Exatamente, às vezes tem dificuldade, né? Às vezes tem aquele jovem que mora mais afastado do centro da cidade, ele não tem acesso à internet, que nem tem o cara que mora no centro, ele não está todo dia nos órgãos públicos, que nos órgãos públicos tem sempre lá os cartazes, abriu inscrição para isso, para aquilo, e o que está lá na periferia, às vezes ele não vai muitas vezes nesses lugares, então ele perde muito prazo. Então a ideia é a cartilha chegar nele no começo do ano, e ele vai ter os prazos, todos as ações do governo durante todo o ano. Então ele sabe que em setembro... Tem um calendário lá. Ele sabe que em setembro vai abrir vaga para tal curso. Que legal. Está na mão dele. Ele se prepara para setembro e lá se organiza muito a vida dele. Danger, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes, volte semanalmente, como de costume. E sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Boa noite daqui a pouco, né? Jefferson também, boa tarde. Eu vou estar aqui na próxima, pode ter certeza. Vai aproveitar e mandar um abraço para a esposa? Mandar um abraço para Raquel também, senão eu apanho em casa, né? Não apanho em casa. Enfim. Bom, são muito queridos, eles são meus vizinhos, além de pessoas que eu estimo muito, são meus vizinhos. A Raquel, quando me mudei para lá, era uma criança, literalmente. Quantos anos que tinha? 6, 7 anos. Por aí. E hoje uma mãe de família. Muito legal isso. Bom, tá chegando meu amigo Ademir Laurenti, o Som de Sucesso. O Jornal da Terra tá de volta na segunda-feira, aqui no AM 1330. Um ótimo final de semana para você. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta segunda-feira, 5 da tarde.